Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui novamente se encontrando em mais uma live aqui do Instituto para trazer para vocês um pouquinho mais da teoria junguiana, de como a gente trabalha, de o que a gente se propõe nesse tipo de terapia que a gente aprende aqui, que é a psicologia analítica, né? Que é esse, esse estudo que o Jung desenvolveu, essa teoria que ele desenvolveu e que ele aprofundou de uma forma tão interessante que não se fazia sentido continuar apoiado em outras teorias, né? Então, o Jung se apoiou nos próprios pressupostos filosóficos do desenvolvimento da teoria dele, que de alguma forma nasceu junto com a psicanálise, mas que tomou seus rumos próprios, tomou rumos diferentes. E a partir desses rumos a gente, então, criou uma nova forma de fazer psicologia, uma nova forma de se portar dentro de um setting terapêutico. E como às vezes a gente tem muita dúvida, né, o Jung então vai abandonar os métodos tradicionais, ele vai criar algo novo, ele só vai lidar com análise de sonho, ele só vai lidar com o inconsciente. Para desmistificar um pouco disso, eu trouxe aqui hoje no nosso encontro algumas práticas, né, algumas ferramentas que a gente utiliza dentro de um setting terapêutico junguiano, para que a gente entenda que a teoria junguiana, ela vem somar, ela vem pegar práticas clínicas que já aconteciam de alguma forma ou de outra, e ela vem aprimorar essas ferramentas para que elas, em conjunto, possam dar conta de atender o maior número de pessoas possível, né? Consiga dar conta de todas as demandas, de todos os complexos, de todos os tipos de conflito que o ser humano possa trazer para um setting terapêutico. Então, o Jung vai utilizar de diversas ferramentas de análise, né? A gente não vai falar só de análise de sonho, por exemplo, não só da análise dos conteúdos inconscientes, eles vieram sim para somar na análise da psique, de quem se coloca no setting terapêutico junguiano. Mas não é só isso que a gente faz, a gente utiliza os métodos mais tradicionais também, a gente utiliza outras abordagens, a gente não está preocupado só com o passado, só com o presente ou só com o futuro da pessoa, a gente está preocupado com a vivência dela como um todo, né? E nesse sentido, então, a gente vai utilizar em momentos específicos recursos de análise diferentes. Então, a gente vai explorar os conteúdos inconscientes, mas a gente também vai explorar os conteúdos conscientes. A gente vai utilizar essas ferramentas, esses recursos, para compreender os aspectos mais profundos dessa psique humana. A gente vai tentar ampliar o máximo possível o tipo de informação que a gente pode ter desse processo que está em curso, né? Porque é isso, a vida de quem se coloca num processo terapêutico é uma vida em construção. A gente não está falando de curar uma parte específica da vida da pessoa, a gente está falando de integrar todos os processos dela, né? Todos os processos de formação e de desenvolvimento da personalidade, para que a gente possa caminhar, então, para um processo de individuação, né? Um processo mais saudável, mais equilibrado para essa pessoa que se colocou no setting junguiano. E uma dessas ferramentas que a gente utiliza, que é muito utilizada em outros processos terapêuticos, é a anamnese. O processo da anamnese nada mais é do que uma entrevista inicial, onde a gente vai ter um primeiro contato com as informações básicas da vida da pessoa. A gente vai descobrir da onde essa pessoa vem, qual é a vivência, qual é a rotina, quais são processos sintomáticos que essa pessoa está vivenciando nesse momento. A gente vai explorar diversos aspectos da vida desse paciente.
desse paciente, não desse analisando, né? A gente trata dentro do processo analítico como analisamos e não como pacientes. E a gente vai começar a buscar nessa anamnese, né, nesse primeiro contato com a vida da pessoa, quais são os eventos significativos, né? Quais são os aspectos significativos dessa pessoa que está se colocando no consultório, né? Quais são as relações interpessoais que ela está vivendo, né? Quais são os traumas, os padrões comportamentais que estão se apresentando no dia a dia dela, né? É uma investigação minuciosa, mas é uma investigação que precisa ser feita, porque eu preciso saber de quem eu estou falando, com quem eu estou conversando, com quem eu estou propondo uma troca, né? Tanto de processos conscientes quanto inconscientes. Então, a gente tem que possibilitar ao máximo uma compreensão abrangente do que seria essa psique de quem está se colocando nesse processo, né? Buscar identificar quais são esses complexos, né? Quais são as vivências pessoais, os padrões arquetípicos que estão influenciando esse processo no momento. E a gente vai fazer isso no sentido de uma conversa informal mesmo. A gente vai se colocar como seres humanos empáticos e como seres humanos que estão ali não só para escutar, mas também para intervir quando necessário e criar um espaço seguro para que essa pessoa em análise ela compartilhe as suas vivências mais íntimas de uma forma segura, né? Ela se sinta segura para compartilhar essas vivências que podem ser traumáticas, que podem ser vergonhosas, que podem ser objeto de tabu na sociedade. Então, a gente está ali para criar um espaço seguro, para criar um ambiente em que a pessoa se sinta confortável para construir uma relação terapêutica sólida e colaborativa. A gente não está aqui no sentido de só identificar ou só analisar o que a pessoa está trazendo. A gente está aqui para se relacionar com esse conteúdo também. A gente está aqui para tentar identificar, né, como um ser de fora, um ser passivo, os temas recorrentes, os conflitos latentes que a pessoa está passando, em busca de um desenvolvimento potencial, né, que a gente consiga tirar a pessoa de um estado de sofrimento, de um estado não confortável que ela possa estar passando. Então, a gente vai usar essa anamnese também para direcionar, né, quais vão ser esses primeiros rumos da terapia junguiana, né? Adaptar a abordagem, as técnicas de acordo com aquilo que está se apresentando. Não tem como a gente, em momento nenhum, Jung se propõe a criar uma fórmula de atendimento, né? Então, vamos chegar, hoje, primeiro dia, vai ser uma entrevista, né, quase de emprego, onde a pessoa conta todos os prós e os contras da vida dela, tudo que ela tem de positivo e negativo. Não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando interagir como um ser humano com aquela pessoa que está se colocando ali. Que é a partir dessa humanidade, desse reconhecimento da humanidade no outro, que vai se fazer possível essa construção dessa relação terapêutica, né? Não tem como a gente construir uma base terapêutica sólida se a gente não se propõe a, em primeiro momento, escutar a história de quem está se colocando nesse ambiente. Escutar a vivência da pessoa, escutar empaticamente o que a pessoa traz, sem tentar o mínimo possível ser contaminado por processos preconceituosos ou por achismos que a gente pode ter, né? Aliás, somos seres humanos e também temos os nossos achismos e os nossos preconceitos, mas tentar, nesse primeiro momento, se livrar ao máximo, né, dessa vivência ameaçadora para o outro e se colocar realmente, empaticamente,
e aberto a entender e a escutar o que o outro está te trazendo. Então, a gente tem uma ferramenta de análise que, querendo ou não, o início de toda a terapia tem que ser este, no sentido de não tem como a gente querer dar nenhum tipo de palpite, nenhum tipo de opinião, nenhum tipo de direcionamento terapêutico para uma pessoa que a gente não conhece a história de vida, para uma pessoa que a gente não conhece os aspectos ímpares, né, os aspectos individuais da vivência dela. Então, o primeiro momento é esse, a gente se colocar num processo de anamnese e simplesmente deixar o outro se colocar no processo. Tá? Criar um ambiente de conversa onde eu tenha espaço, né, para ouvir o que o outro está dizendo, mas principalmente o outro tenha espaço para dizer o que às vezes ele não consegue dizer nem para si mesmo. E nesse sentido, entrando, né, um pouco mais, né, nesse processo de entender a vida da pessoa, a gente tem uma outra ferramenta que a gente vai utilizar no processo analítico junguiano, que é a análise regressiva. Análise regressiva é quando a gente vai tentar não só entender o enredo da vida atual, né, da pessoa, mas também buscar entender os eventos e experiências passadas daquele indivíduo. E como essas experiências, elas influenciam a vida e o comportamento desse indivíduo no dia a dia, né? A gente vai, através de uma análise regressiva, a gente vai investigar os traumas, os complexos e os padrões comportamentais que foram enraizados no processo desse indivíduo, né? Por experiências passadas, por traumas, por repressões, por uma série de padrões, uma série de autorregulações que a gente passa na nossa vida, não só por nós mesmos, mas pela família, pela cultura, pela sociedade. E buscar compreender, então, neste passado, nessa análise regressiva, as origens e os efeitos de tudo que a gente consegue, de alguma forma, identificar como a vida atual do indivíduo. Então, a gente vai tentar buscar, numa análise regressiva, talvez, o que possam ser as fontes de processos que estão sendo problemáticos no momento, mas que têm as suas raízes, né, num passado, numa vivência individual que não acontece nos dias atuais, mas sim em eventos traumáticos, em experiências passadas, que de alguma forma, dentro do processo terapêutico, a gente vai tentar compreender as origens e esses efeitos dentro do processo de quem se coloca no setting terapêutico. Então, a gente vai tentar guiadamente reviver e explorar emocionalmente eventos significativos do passado dessa pessoa. Não simplesmente porque a gente quer colocar a pessoa em contato com um ambiente que foi traumático, mas para permitir que essa pessoa revisite esses conteúdos inconscientes e entenda como essas experiências, de alguma forma, sofreram associações com experiências atuais ou até com experiências futuras, né? Como que esses eventos traumáticos, de alguma forma, eles marcam a maneira como a gente reage a situações parecidas. É como se a gente estivesse tentando mapear processos que foram, de alguma forma, machucando o indivíduo, deixando uma marca no indivíduo, no sentido em que ele repete essas vivências sem ter consciência de que essa repetição está acontecendo. Então, o objetivo não é só relembrar esses eventos traumáticos, é moldar como esses padrões psicológicos e como essa identidade dessa pessoa que está no processo de análise
foi moldada por esses eventos específicos. É tentar achar uma maneira em que esses processos não sejam esquecidos, mas que eles sejam ressignificados de uma maneira menos conflituosa para o indivíduo, que ele consiga reagir a situações parecidas para além deste mecanismo quase automático que se instaura quando a gente passa por um processo traumático. Né? A gente repete os mesmos padrões de comportamento sem que a gente tenha consciência de que esses padrões eles estão sendo repetidos. Então, o analista vai atuar nesse sentido como um guia, né, que vai auxiliar o processo dessa pessoa e vai ajudar essa pessoa a explorar esse passado de uma forma construtiva e terapêutica, não simplesmente de uma forma traumática e carregada de sentimentos negativos. A gente está buscando iniciar um processo de cura, iniciar um processo de transformação, muito mais de transformação do que de cura, porque a cura é como se a gente estivesse partindo do pressuposto de que esse sistema está doente. E não necessariamente esse sistema está doente, ele só pode estar disfuncional. Ou as manifestações desse sistema podem estar se dando de forma disfuncional. Então, por isso até que o Jung vai tentar se distanciar o máximo possível de diagnósticos fechados, né? De fechar diagnósticos para as pessoas que se colocam em análise. Porque para a gente, o que interessa não é dar um nome a uma síndrome, a um processo, ou encaixar a pessoa num diagnóstico clínico. O que interessa para a gente é trazer um equilíbrio mais saudável para esse indivíduo, dentro da própria vivência dele e dentro das peculiaridades da existência. Às vezes, né, o que a maioria pode identificar como sendo um processo saudável, nem sempre vai ser a escolha da vida dessa pessoa. E a gente não está querendo tirar a pessoa do padrão individual dela e colocar num padrão aceitável pela sociedade. Muito pelo contrário, a gente está querendo arrumar um caminho em que a pessoa possa, ao mesmo tempo se sentir pertencente a um coletivo, né? Pertencente a processos coletivos de uma forma adaptada, mas que essa pessoa também consiga adaptar a vivência dela às demandas próprias, às demandas individuais, aos processos que não estão ligadas a uma adaptação externa, e sim a uma adaptação de vivência interna e de quais são os planos de vida que essa pessoa tem para si. Dentro desse processo, então, a gente está falando que a gente vai tentar compreender esses padrões regressivos, né? Mas a gente vai, né, em um terceiro momento, também utilizar a ferramenta de análise cotidiana. Então, a gente vai buscar observar nos eventos atuais, nas experiências do dia a dia dessa pessoa, quais são as reflexões que a gente pode trazer da rotina dela para o processo de análise. Um pouco diferente, né, do que a gente vê, por exemplo, nessa análise regressiva que a gente acabou de falar, e numa análise dos sonhos, por exemplo, que a gente vai falar de conteúdos inconscientes mais profundos, quando a gente está falando numa análise cotidiana, a gente está falando em se concentrar nas interações comportamentais e os acontecimentos conscientes da vida atual desse indivíduo. Então, eu quero saber do dia a dia, eu quero saber o que está trazendo, quais são as demandas que estão trazendo sofrimento, né? O que está, de alguma forma, sendo o maior problema da pessoa naquele momento. O que ele considera que é algo que está latente, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa superar
para que o processo dele se desenvolva de uma forma mais tranquila. Então, a gente vai focar nesse processo em observar e identificar os relatos dessas experiências diárias, né? A gente vai, junto com o analisando, a gente vai refletir sobre esses pensamentos, sobre essas emoções, sobre essas reações que acontecem em diferentes situações no cotidiano. E essa reflexão sobre o dia a dia parece uma análise mais superficial, mais banal, mas é uma análise que vai trazer uma conscientização e um autoconhecimento no sentido de que a pessoa consiga entender os comportamentos e escolhas cotidianos que são influenciados por processos inconscientes da sua psique. Então, percebe, a gente não está falando aqui de nenhuma ferramenta de análise destacada da outra. A gente está falando de uma integração de vários momentos de análise, de várias ferramentas, unindo forças para que a gente consiga ter um panorama geral de uma psique que vai dar conta de processos passados, do presente e do futuro, né, desse indivíduo. A gente quer falar da vida do indivíduo como um todo, né? Como não algo desconectado. Vamos tratar apenas o passado, porque o passado vai consertar o presente e o futuro. Vamos tratar apenas o presente, porque é o presente que a gente consegue mudar. O que é passado já foi, o que é futuro ainda está por vir e não está nas nossas mãos. Não é nesse sentido, né? E vamos só falar do futuro para que a gente viva numa expectativa de um futuro mais saudável. É integrar todos esses processos. É entender que a vida do ser humano, a vida do indivíduo, ela se dá de forma, a gente pode falar de forma cronológica, num sentido temporal, né? A gente está falando da passagem do tempo, a gente vai ter uma ordem cronológica das coisas. Mas numa vida psíquica é difícil a gente falar o que é mais importante no processo do indivíduo no momento. São os processos anteriores, são os processos atuais, são os processos futuros? Não, a gente está lidando com a integração de todos eles. A gente está buscando construir uma maior autonomia e uma maior capacidade de lidar com os desafios que a vida vai trazer. Tanto a vida consciente, quanto as vivências do inconsciente. E para que a gente crie maior autonomia e capacidade de lidar com esses processos, a gente precisa aprender a conversar com os nossos processos inconscientes. E fazer essa conversa então, identificar como esses processos eles estão o tempo inteiro influenciando a nossa vida cotidiana. Então, a análise do cotidiano ela também é importantíssima para a gente entender quais são os desdobramentos de processos inconscientes e como que eles se manifestam na vida cotidiana dessa pessoa que se colocou em análise. E para isso, então, a gente entra em outra ferramenta de análise, né, em outro método de análise, que é o método de análise dos conteúdos inconscientes. Essa aqui é o grande diferencial da análise junguiana. É a parte da teoria junguiana que busca explorar e integrar estes conteúdos ocultos na nossa psique. É como se a gente tentasse entrar em contato com essa fonte inesgotável de criatividade, de sabedoria e de potencial de vivência humana que a gente tem dentro da gente. Quando a gente está falando da análise do inconsciente, a gente está falando em entender quais são as manifestações simbólicas dessas imagens, desses padrões inconscientes que, de alguma forma, têm autonomia suficiente para irromper na nossa vida sem que a gente tenha conhecimento da sua existência. A análise do inconsciente, ela vai envolver uma investigação profunda desses conteúdos, né? A gente vai buscar
compreender de forma significativa qual que é a natureza significativa, simbólica das imagens que esse indivíduo traz no seu processo psíquico. É uma abordagem que vai tentar amplificar e explorar os símbolos presentes nessa produção inconsciente, essa fonte inesgotável de imagens, de sonhos, de produções artísticas, de manifestações criativas que a gente tem dentro de si. E esses conteúdos simbólicos, né, seja por manifestações artísticas, por sonhos, por fantasias, por imaginação ativa, ou por qualquer tipo de produção artística espontânea do ser humano, esses conteúdos simbólicos, eles vão fornecer para a gente pistas valiosas de quais são os maiores conflitos, quais são os maiores desejos, quais são os potenciais mais latentes desse indivíduo, né? A gente vai conseguir, através da conversa com este conteúdo inconsciente, a gente vai conseguir uma compreensão mais profunda do que seria a natureza pura desse indivíduo. Quais seriam as tendências naturais desse indivíduo, independente, né, das demandas sociais, culturais, familiares. Quais são as qualidades, né? E qualidades eu posso falando no sentido de adjetivo mesmo, porque elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Isso vai depender muito de como cada um observa essas qualidades. A gente vai entendendo que algumas dessas características da nossa personalidade, elas precisam ser trabalhadas para que a gente consiga ampliar o próprio limite da nossa personalidade, para que a gente não se limite a funções específicas, né? A não só funções sociais, mas como familiares, relacionais, né? Qualquer tipo de função que possa vir a limitar a nossa existência é, de alguma forma, um processo perigoso para o caminho de individuação, porque a gente está limitando o desenvolvimento natural da nossa psique. E nesse sentido, então, a gente vai ter essas produções artísticas, mas a gente tem também o que também é um dos grandes diferenciais da análise junguiana, a análise dos sonhos, a análise da produção onírica. O Jung considera o sonho, a produção onírica, o fruto mais puro dos nossos processos simbólicos inconscientes. É a partir dessa produção onírica que a gente vai ter uma porta de entrada privilegiada para o inconsciente. Essa expressão simbólica desses conteúdos inconscientes vai revelar aspectos profundos da psique e vão oferecer insights sobre o próprio processo de individuação. Vai fornecer para a gente pistas de como o próprio processo da pessoa pretende se expandir, né? Quais são os limites de expansão desses processos. E a gente explora, então, por esses símbolos, essas imagens dos sonhos, o significado pessoal e coletivo desses símbolos. A gente não vai focar só numa produção de o que aquilo significa para a pessoa, mas também como que aquilo tem significado coletivo e como que a partir desse significado coletivo a gente consegue trazer uma demanda pessoal. A gente vai relatar essas experiências oníricas, né? A gente vai explorar essas associações das emoções e dos símbolos de cada elemento presente nesse sonho, para além de uma interpretação superficial e simbólica, né? Então, a gente não está falando aqui de uma análise dos sonhos ligada a processos quase folclóricos, né? De sabedoria popular, no sentido de
Ai, se eu sonhei com cobra é porque alguém vai me trair. Ai, eu sonhei com um dente, então é porque alguém vai morrer. A gente tem essas sabedorias populares que colocam, né, de uma maneira muito limitada a interpretação desses processos simbólicos. Não é isso que Jung se propõe. Ele se propõe a fazer um estudo arquetípico, um estudo primitivo, um estudo antropológico de todos esses elementos presentes nessa vida, né, nessa produção onírica. Identificar, a partir dessa produção, padrões recorrentes, imagens arquetípicas, conflitos latentes, que de alguma forma vão auxiliar o analista e o analisando a desenvolver uma maior consciência de onde este processo está indo, né? Quais são as respostas que a gente está buscando nesse processo, quais são as questões mais profundas que a gente precisa trabalhar no processo analítico desse indivíduo para que ele consiga entender o seu eu muito além do eu consciente e uma integração entre os seus aspectos conscientes e inconscientes. Nesse sentido, então, a gente está falando de não só melhorar a relação que a pessoa faz com o seu passado, a relação que ela tem com as suas relações presentes, mas também criar uma possibilidade de um futuro mais saudável, de um futuro mais equilibrado. E nesse sentido, então, a gente também tem um processo, né, uma parte da análise junguiana que vai ser uma análise progressiva, que é uma análise, é uma parte desse processo analítico que vai explorar os potenciais futuros desse analisando, né? Em contraste com a análise regressiva, que vai focar nos elementos passados, essa análise progressiva, ela vai incentivar o paciente, não, o analisando, a visualizar e imaginar cenários positivos, construtivos dentro da sua própria vida, né? Explorar essas aspirações, essas metas e esses desejos futuros, né? Ampliar não só a perspectiva do paciente, mas também entender que ele pode considerar novas possibilidades, considerar novos caminhos, né? Considerar um desenvolvimento pessoal de objetivos e aspirações que vai além do que ele consegue imaginar na vida presente, né? Então, o analista vai oferecer, nesse sentido, um suporte, uma orientação, um auxílio para que ele desenvolva planos concretos e estratégias de alcançar objetivos futuros, de acessar recursos internos e de criar processos de autoconfiança, de autorresponsabilidade, de resiliência e de abordagens positivas sobre a sua própria vivência, orientada para um futuro que vai fortalecer essa autoestima, essa motivação e essa capacidade que o analisando vai ter de se autodirigir. A gente não está buscando que o indivíduo fique de alguma forma, como é que se diz, refém do processo analítico. Pelo contrário, a gente quer que ele crie uma autonomia para que ele não precise da figura do analista para passar por esse processo. Que ele consiga fazer isso sem precisar o tempo inteiro de um auxílio, né? Sem precisar o tempo inteiro de uma terceira pessoa influenciando nesse processo. Então, essa abordagem, ela traz, né, uma visão positivista também. Ela vai orientar a pessoa para um futuro mais forte, um futuro mais pleno, né, mais ajustado, mais equilibrado desse processo. Promover um senso de propósito e um senso de realização na vida desse indivíduo. No sentido de que a gente não precise ficar
limitado à nossa experiência atual, às nossas experiências passadas, e que sim, a gente esteja sempre olhando para um futuro mais equilibrado, mais saudável, mais realizado, mais feliz, né? Mais evoluído, mais adaptado, tanto internamente quanto externamente. Nesse sentido, a gente consegue entender que a análise junguiana ela vai muito além de se estudar processos de imagens inconscientes, de sonhos e de produções inconscientes. A gente está falando de uma integração de todos os processos da vida dessa pessoa que se coloca em análise. Entendendo, então, que a vivência da pessoa, ela interessa como um todo, tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. E nesse sentido, então, que o Jung entende que, de alguma forma, ele cria um método que vem para resolver qualquer tipo de demanda que se coloque no processo analítico. Queria agradecer o pessoal que ficou até aqui com a gente nessa conversa. Queria também pedir desculpa, porque tem um cachorro latindo aqui atrás, o meu cachorro faz parte. Espero que não tenha atrapalhado tanto o desenvolvimento da nossa conversa. Obrigado para todo mundo que participou aí. A gente está sempre disponível para tirar qualquer dúvida e para trazer cada dia um pouco mais de conhecimento sobre a psicologia analítica. E a gente se vê no próximo encontro. Beijos, até mais. Tchau, tchau.